Vamos lá que eu vou explicar direitinho como é que vocês vão fazer essas anotações no controle glicêmico de vocês, tá bom? Olha só, aqui atrás de mim nós temos dois tipos de controle. Controle diário de glicemia e o controle para contagem de carboidratos. Eu vou falar para vocês aqui do diário de glicemia. Olha só, nesse diário de glicemia que eu elaborei, tá, nós temos na parte de cima as informações da sua receita de insulina, as informações referentes às insulinas. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua receita de insulina e vai transcrever as informações dessa receita para esse diário glicêmico. Por quê? Porque se esse diário glicêmico você vai preencher diariamente e vai, em cima dos resultados das glicemias, aplicar as insulinas, então nada mais correto do que você ter escrito nesse diário quais são as insulinas e as doses. Então prestem atenção. Aqui nesse controle diário que eu criei, nós temos as informações de insulina basal, o nome da insulina que você está usando, que o seu filho está usando, a insulina ultra rápida que ele está usando, a dose da insulina basal e o esquema de aplicação de correção, tanto correção de hiper quanto contagem de carboidratos, caso você faça. Olha só, nós temos aqui nas correções divididos por valor glicêmico, tá? Se você na sua receita de insulina tem assim, para você corrigir uma hiperglicemia, você tem que calcular, fazer um cálculo ainda, tá? Não é o mais ideal. Algumas receitas de insulinas estão assim, o valor da glicemia no momento, menos a meta glicêmica, dividido pelo fator de sensibilidade. Aí você vai ter a dose de insulina a ser aplicada. Só que o que é mais correto a ser feito? É você solicitar ao seu médico que ele faça o detalhamento das doses de insulina a ser aplicada de acordo com o valor da sua glicemia. Por exemplo, glicemia de 70 a 120, por exemplo, não aplica nenhuma unidade. Esse é um exemplo. De 120 a 170, aplica uma. De 170 a 220, aplica duas. Isso é um exemplo. Então isso é importante que tenha na sua receita. Desse lado, nós temos, para quem faz contagem de carboidratos, as informações referentes a café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Você vai colocar qual é a sua relação insulina-carboidrato, a relação do seu filho, de insulina-carboidrato em cada uma desses horários. Por exemplo, café da manhã, uma unidade de insulina para quantas gramas de carboidrato? Lanche da manhã, uma unidade de insulina para quantas gramas de carboidrato? Ou seja, você vai transcrever para esse diário glicêmico todas as informações da sua receita. E aqui abaixo nós temos a primeira coluna, que é do dia, onde você vai controlar os dias da semana. E aí vem glicemia antes do café, a dose de insulina aplicada antes do café, glicemia do lanche da manhã, o valor da glicemia e o valor da insulina aplicada, a dosagem, a glicemia antes do almoço, a dose de insulina aplicada antes do almoço, mesma coisa para o lanche da tarde, a dose, o valor glicêmico e a dose de insulina aplicada. Glicemia antes do jantar, o valor glicêmico antes do jantar e a dose de insulina aplicada antes do jantar. Valor glicêmico antes do seu filho ir dormir é muito importante. E caso o seu filho tenha muita hipoglicemia de madrugada, verificar a glicemia do seu filho todas as noites, todas as madrugadas, tá? E anotar aqui nessa área vermelha. Se o seu filho não tem muita hipoglicemia de madrugada ou não tem nenhuma, tá? Ainda assim é importante que você verifique pelo menos 2 a 3 vezes na semana a glicemia do seu filho de madrugada, ok? Neste aqui é o documento que eu elaborei para contagem de carboidratos, onde você vai colocar a glicemia antes de iniciar a refeição,
vai anotar tudo o que comeu detalhadamente. Tem 4 espaços para você anotar as refeições, os alimentos separadamente. Nessa coluna aqui, você vai colocar, por exemplo, nessa linha você colocou leite, 200 ml de leite. Então, número 1, você vai colocar quantas gramas de carboidrato tem naqueles 200 ml de leite. No número 2, coloquei uma fatia de pão. Então, nesse número 2, você vai colocar quantos carboidratos tem naquela fatia de pão. Depois você vai somar a quantidade total de carboidratos e colocar bem aqui. Embaixo você vai colocar qual é a relação de insulina-carboidrato naquele horário. E a dose de insulina aplicada. 2 horas depois, você vai verificar novamente a glicemia do seu filho e vai anotar nesse outro espaço.